Oi pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindas ao nosso canal. Para o pessoal que está chegando no canal pela primeira vez, eu sou Regina, sou bruxa natural, sou taróloga artesã de mandalas, criadora deste canal, que é o nosso cantinho, nosso cover, como eu costumo chamar, onde a gente estuda magia, bruxaria, oráculos, tudo de uma forma muito simples, muito clara, acessível a todos. Se você aprecia esses temas, se você aprecia a magia e a bruxaria, você é o meu convidado, é minha convidada. Vem com a bruxa. Eu tenho certeza que aqui algum conteúdo dentro do canal vai te interessar. Então, vem com a bruxa e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje é dia 13 de agosto, e eu vim aqui, como eu tinha prometido a vocês, para falar um pouquinho sobre a história da deusa Hecate, porque hoje é o dia de Hecate. Hecate, a rainha das bruxas, a rainha das feiticeiras. Essa deusa tão querida, mas que às vezes é tão mal compreendida, até pelos que praticam a própria magia, a própria bruxaria. Então vem comigo e vamos mergulhar um pouquinho na história dessa deusa. Mas antes, eu peço a vocês que não esqueçam de deixar aquele like para a bruxa. Deixa o like, compartilha o canal, comenta, deixa um emoji, ajuda aqui a bruxa para que nosso canal possa continuar crescendo, para que eu possa levar a magia e a bruxaria de uma forma simples e clara ao maior número de pessoas possível. Então, eu conto aí com o like de vocês para me ajudar, tá certo? Mas vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a história da deusa? Muitas pessoas, principalmente quem está iniciando na bruxaria, está conhecendo os deuses, as deusas, e às vezes tem atração pela deusa, por Hecate. Mas aí, de repente, escuta tanta coisa, as pessoas começam a dizer que é uma deusa de uma energia muito densa, que é complicado cultuar Hecate. Se você for cultuar ela, tem que dar um culto exclusivo só para ela. São tantas coisas que tem gente que acaba temendo a deusa, né? Acaba temendo a deusa. Isso tudo acontece por uma falta de conhecimento. E muitas vezes é verdade que há pessoas que querem se empoderar demais usando o nome da deusa. Então, sabe, coloca toda essa áurea mais densa sobre a deusa. Ah, porque eu sou filha de Hecate, eu sou filho de Hecate. Meio que para pôr um certo temor às pessoas, não é? Ou para se colocar, às vezes, num patamar, num degrau acima. Não, não é todo mundo que pode cultuar a deusa. E isso é uma grande bobagem. Todos podem cultuar a deusa. A deusa é para todos. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu sei, do que eu pesquisei sobre ela. Eu, quando iniciei, eu também senti uma atração por ela, né? Eu já disse a vocês que meu primeiro chamado foi Gaia, mas depois eu senti uma atração muito grande quando eu comecei a conhecer os deuses e deusas por Hecate. Mas no começo eu também tive assim um pouquinho, sabe? Diziam tanta coisa da deusa, que aí eu resolvi eu mesma pesquisar. Eu não sou muito de ficar no eu vim dizer, eu vou atrás. Eu fui pesquisar sobre a deusa, fui estudar sobre a deusa, e eu vi que não era nada daquilo que na maioria das vezes retratavam essa deusa. Hecate, ela é uma deusa, é uma divindade muito antiga, mas muito antiga mesmo. Ela é bem mais antiga do que o próprio panteão grego. Na verdade, a origem de Hecate é uma cidade, a região da Anatólia. A Anatólia é uma região da Ásia Menor que nos dias de hoje corresponde à maior parte do território da Turquia. Então lá havia uma cidade chamada Lagina, e nessa cidade havia, né, o culto a essa deusa, a deusa Hecate. Hecate, mais tarde, foi incorporada ao panteão grego também e passou também a ser reverenciada pelos gregos. Conta a história que, na verdade, Hecate, né, o seu mito diz que ela é uma titânica, ela é filha dos titãs, né? Ela seria filha dos titãs Pérseus e Astreia. Porém, ela é muito respeitada no Olimpo. Dizem que o próprio Zeus tem um respeito tão grande
que antes de tomar uma decisão importante, ele costumava consultar Hecate. Ela é uma deusa que tem vários epítetos. O que são os epítetos? São vários nomes. Ela é conhecida por vários nomes, por várias atribuições, por várias qualidades que essa deusa apresenta. O que faz com que muitas pessoas às vezes coloquem essa aura sobre Hecate, né, de ser uma deusa, né, uma divindade mais densa, porque ela é uma deusa dos mortos. Ela é aquela que encaminha as almas para o submundo. Ela é uma deusa dos limiares, ela rege tanto os inícios como os fins de ciclo. Ela é uma deusa da vida, ela tanto rege, protege os nascimentos, como também é uma deusa da morte, das finalizações. E por ela ter, né, esse acesso de encaminhamento dos mortos, esse encaminhamento para o submundo, e aí vem, né, as pessoas muitas vezes não entendem o que é o submundo e confundem o submundo com a crença cristã do inferno, que não tem nada a ver, porque a bruxaria, dentro da bruxaria não existe inferno. O submundo é apenas o local dos mortos. Vamos dizer numa linguagem bem popular, para que todos entendam, seria o local, a habitação dos mortos. Ou seja, todos nós vamos habitar o submundo quando daqui sairmos. Então, Hecate, ela encaminha as almas, os espíritos para o submundo. E ela tem vários epítetos, né? São vários nomes e qualidades pelos quais a deusa pode ser invocada. Há quem invoque a deusa para magias mais densas, mais pesadas? Há. Mas como eu disse, na bruxaria, né? Você é responsável pelos seus atos. Essa linha entre bem e mal é muito tênue. Eu sou responsável pela energia que eu quero trabalhar e que eu chamo para mim. Eu não sou obrigada a trabalhar com todos os epítetos de Hecate. Eu vou chamar para mim os epítetos da deusa que tenham a ver comigo, com a minha natureza, com o meu propósito. Eu classifiquei alguns deles aqui para a gente conversar um pouquinho sobre cada um deles. São tantos, não estão todos aqui, tá? É só para que vocês também pesquisem. Eu até anotei, porque são tantos, para que eu não esquecesse nenhum, tá? Daqueles que eu mais pesquisei e daqueles com os quais tem os aqui que eu mais me identifico. Outro mito é sobre o culto, né, da deusa. Há quem diga que quem cultua Hecate só pode cultuar a ela. E é outra bobagem, gente, outra besteira. Eu já disse aqui várias vezes que os deuses não têm rivalidade entre eles. Isso é uma questão nossa, humana. Ah, no meu altar, se eu tenho a imagem de Gaia, eu não posso ter a imagem de Hecate. Pode, gente, pode. Você pode ter Hecate, você pode ter Afrodite, você pode ter Gaia. Você pode ter no seu altar a imagem que você quiser. A bruxaria é livre, coloquem isso na cabeça de vocês. É um caminho de liberdade. Os povos antigos, os deuses que nós cultuamos, são os mesmos deuses que os antigos cultuavam. E são tantos, o panteão grego é tão vasto, o panteão romano é tão vasto, o panteão celta é tão vasto. Vocês acham que aqueles povos só cultuavam uma divindade? Não, até porque eles tinham divindades que regiam coisas específicas. O que eu não vou fazer é, ao mesmo tempo que no mesmo dia, na mesma hora que eu estou fazendo um culto a Gaia, uma oferenda a Gaia, fazer a Hecate, porque são energias diferentes. Misturar a energia de Afrodite com a de Hecate, fazendo uma oferenda, um culto na mesma hora. Não dá. Tem que ser um de cada vez, não é isso? Eu ofereço um num dia, outro no outro, um de cada vez. Mas eu posso cultuar quantos deuses e deusas eu quiser. E posso sim ter essas imagens juntas. Eu não preciso ter um altar para cada um na minha casa, até porque hoje em dia a gente não tem tanto espaço nas nossas casas, nem tempo para cuidar, né?
Porque quando a gente dedica, isso sim é importante. Quando eu for fazer uma dedicação a um Deus, a uma deusa, eu tenho que cuidar. Não é simplesmente eu comprei a imagem, joguei ali no altar e depois não fiz mais nada. Não, esqueci, não limpei, não me lembro de vez em quando acender uma vela, um incenso, o que for. Não é assim. Se eu estou me propondo a cultuar aquele Deus, aquela deusa, eu tenho que ter, acima de tudo, o respeito pela divindade que eu estou cultuando. Então, a cada momento certo, eu vou reverenciar a uma divindade daquela. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre algumas das qualidades, né, dos epítetos da deusa, para vocês verem que ela também tem epítetos muito leves, muito sutil. Começamos com o de Hécate doeira. Qual é esse epíteto de doeira? Doeira é aquela que ensina, que dá alguma coisa, né? Hécate é professora. Esse epíteto de Hécate pode ser muito, né, invocado para aqueles que estão estudando, né? Para aqueles que estão querendo fazer um concurso, para aqueles que estão se preparando para uma prova. Então, eles podem evocar, né, esse epíteto da deusa, invocar esse epíteto da deusa, a doeira. Já o outro, Hécate fósforo, é aquela que ilumina, é a Hécate que tem a tocha, que ilumina os nossos caminhos, que vence a escuridão, que nos ajuda a atravessar as nossas escuridões, as nossas noites escuras, né? Agora, ela é uma deusa que não é aquela deusa muito de dar colo, né? Eu digo que quando eu quero um colo, eu invoco o Saracali dos ciganos. Saracali para minha mãe, que dá colo. Mas ela tem energia, ela é quando você precisa ter coragem para fazer as coisas. Ela te ensina e diz, agora tu vai. Esse epíteto da tocha, né, de Hécate Fósforo, diz que quando você está muito perdido e está no meio de tua noite escura, ou seja, quando você não enxerga uma saída para um problema, você invoca ela te dá a tocha, ela te ilumina o caminho, diz daqui para frente, agora tu vai. E agora, olha, você não vai ter mais medo da escuridão, não. A escuridão é que vai ter medo de você. Enfrenta a tua noite escura e vai. A tocha está aqui na tua mão. Então, ela passa essa energia para a gente. Mas ela ilumina os nossos caminhos, né? Ela é muito conhecida assim como isso, dela clarear os nossos caminhos, as nossas noites escuras. Aí nós temos também a Hécate Enódia, que é a senhora das estradas, a senhora dos caminhos, né? Que ela pode ser chamada naquele momento que a gente quer realmente encontrar um caminho, porque ela é a senhora das encruzilhadas. Quando você está na encruzilhada, geralmente você está sabendo que não está sabendo que caminho escolher, você está meio perdido. Então você pode chamar ela, Enódia, a senhora dos caminhos, senhora das encruzilhadas, me aponte a melhor direção para eu seguir. Me intua qual é o melhor caminho para eu seguir nesse momento, né? Nós vamos ter ela também como Anassa Erore. É os nomes que eu me defino, mas é isso, Anassa Erore. Anassa Erore é a rainha dos mortos. É a face dela que conduz os mortos para sua morada, para o submundo, né? Tanto que no mito de Perséfone, né, Hécate que conduz Perséfone, quando Zeus fez o acordo para que Perséfone, né, quando ele consegue, né, que Hades permita que Perséfone passe os 6 meses ao lado da mãe, né, Hécate quem conduz Perséfone, né, nesses caminhos de ida e de volta. Então, é essa a Anassa Erólia, é a rainha dos mortos.
Paranos, Hecate Paranos, a curandeira, ela pode ser invocada para cura, para questões de saúde. Você invoca a Hecate Paranos para que ela venha até você e ajude nos processos de cura. Cleidoxos, que é uma das mais conhecidas, são dos epípetos mais conhecidos. Cleidoxos é a portadora das chaves. Eu tenho uma chave no meu altar, gente, que eu esqueci de pegar aqui. É uma chave normal, comum. E existe, você pode comprar, tem umas chaves que são realmente dedicadas à chave de Hecate. Mas se você não tem, você pode pegar uma chave comum que você não use e dedicar e consagrar a deusa e deixar no seu altar. E sempre que você quer que uma porta na sua vida seja aberta, você invoca a deusa, pega essa chave e pede para que aquela porta, para que aquele caminho seja aberto, que a deusa abra aquele caminho para você. Ela é a portadora das chaves. E a Hecate Propilaia, que é a que protege, é a que nos dá proteção. Então, só nesses epípedos nós já vemos as muitas qualidades que a deusa tem, né? Então, é a senhora das encruzilhadas, é a portadora da tocha, das chaves, é a deusa dos limiares, que rege os inícios e as finalizações. Ela é conhecida, né, pelos cães, né? Ela geralmente aparece com 3 cachorros, né? Um dos seus animais de poder são os cães. A serpente também, a imagem dela que ela tem a serpente enrolada, né, na cintura. Dizem que quando os cães ladram à noite é porque eles sentem a energia, né, de Hecate. Além da serpente, os cães, existe um outro animal, existe mais 2 animais que eu não estou lembrada, que também são animais da deusa. E o que é que eu posso oferecer à deusa, né? As minhas oferendas. Você pode oferecer a cebola, o alho, principalmente o alho. Você pode colocar no seu altar ali uma cabeça de alho e oferecer à deusa. E se você quer no dia de hoje, né, reverenciar a deusa, você pode no seu altar, você pode botar uma cabeça de alho, você pode botar, acender uma vela preta para Hecate. Você pode passar o azeite de oliva na sua vela, né? Assim, dar base para o pavio fazendo seus pedidos. O azeite de oliva também está muito ligado à deusa. E firmar essa vela, oferecer à deusa no dia de hoje. Firmar sua vela preta. Não é necessário você ter a imagem. Se você não tem a imagem da deusa, você pode imprimir uma foto na internet. Ou você pode pegar uma imagem daquele oráculo das deusas, tem. Eu não peguei a minha, mas eu tenho uma imagenzinha dela, é o que eu vou botar hoje no meu altar. Eu ainda não tenho a imagem dela. Eu encomendei a imagem dela, mas ainda não chegou. Eu vou botar a cartinha lá, vou acender uma vela, vou fazer a minha reverência. Você pode consagrar, como eu disse, uma chave para a deusa, né? E ter no seu altar. E se você tem a imagem, se você adquiriu a imagem, você limpa a sua imagem, consagra ela e pode colocar junto com outras divindades que você honre no seu altar. Não tem problema algum, gente. Eu só tenho um altar na minha casa, que eu não tenho espaço para encher a casa de altar. E lá eu coloco as divindades que eu cultuo sem problema nenhum. Se você não quer deixar todas ali o tempo todo, você pode colocar a imagem ali no dia que você vai fazer a sua oferta, o seu pedido. E depois você pode guardar essa imagem também, não tem problema nenhum. Então é preciso, sabe, que a gente desmistifique muita coisa, que às vezes até impede, a pessoa sente o chamamento da deusa e fica com medo. Há muito tempo que eu senti o chamamento dela, sabe? Chamando. Porque eu não cultuo uma divindade só, né? Então eu fui pesquisar sobre ela, fui ler sobre ela, fui na internet buscar sobre ela e vi que não era aquilo que as pessoas muitas vezes diziam, né? E eu cultuo Hecate hoje, com muito respeito,
pedindo que ela abra meus caminhos, pedindo a ela que, sabe, me mostre a direção, me ilumine quando eu estou perdida nas minhas noites escuras. Você pode pedir tudo isso a ela. Você pode pedir saúde, como a gente viu, ela também aqui ensina. Você pode pedir ela ajuda para um estudo, para algo que você esteja fazendo. Ela é muito forte, ela é muito poderosa, né? É como eu disse, ela não é aquela deusa muito de lhe dar colo, mas ela é a deusa de dar a energia que você precisa, de dar um empurrão que você precisa para ir em frente, para dar uma corda e vai, sabe? Então, no dia de hoje é dia de reverenciar essa deusa, a nossa rainha, a rainha das bruxas, a rainha das feiticeiras. E por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês, né? Um bocadinho, um pouquinho do que eu sei, compartilhando aqui com vocês. Para quem tem vontade de cultuar a deusa e ainda não cultua, porque teme cultuar a deusa, acabe com isso e cultue a deusa. Sem nenhum medo, mas com muito amor no coração. Tá certo? Ah, e outra coisa, sabe? Esqueçam isso. Tem gente que diz, quem vai cultuar a Hecate passa por uma grande crise antes. Não, não tem isso, tá, gente? Não vai dar crise na tua vida, você não vai ter que se jogar no chão para poder cultuar a deusa, passar por uma coisa assim que bota a vida de cabeça para baixo. Não vai acontecer nada disso, tá certo? Então, meus amores, era esse o vídeo que eu tinha que trazer para vocês hoje, né? Como eu tinha prometido. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui para a bruxa. Deixa aí o feedback de vocês. E que a deusa, né, nos abençoe plenamente. Que Hecate, no dia de hoje, nos abençoe. Abra os nossos caminhos. Ilumine os nossos caminhos com sua tocha. Abra as portas que cada um precisa de abrir com a sua chave, né? Que ela realmente nos conduza, nos ilumine e nos proteja. Para vocês que tenham todos assim um lindo dia, cheio de coisas boas, cheio de coisas maravilhosas, que a deusa, que a grande mãe, nos ilumine, que Sara Kali, que Cigana Zoraia estejam sempre à frente do nosso caminho e que Hecate, né, ilumine nossas estradas no dia de hoje e sempre. Um beijo no coração de vocês, um beijo da bruxa, tchauzinho e até o nosso próximo vídeo.